paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou a Rose Lima e hoje eu quero contar uma experiência que eu tive. E antes de começar a entrar no assunto, eu quero já deixar claro aqui que eu não estou aqui para atacar nenhuma igreja, tá? Principalmente a Assembleia de Deus. Por quê, Rose? Porque eu praticamente cresci na Assembleia de Deus, desde criança na Assembleia de Deus, entende? Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, então eu não tô aqui para atacar, eu aprendi muita coisa lá e muita coisa boa na Assembleia de Deus, entende? E inclusive, sinceramente, muita coisa que eu levo até hoje comigo, entende? Eu amo a Assembleia de Deus. Então eu não tô aqui para atacar, não, tá? Eu só quero contar uma experiência minha. Como é que foi essa experiência de sair da Assembleia de Deus e ir para a Igreja Adventista? Também não quero ir para outro extremo. Não quero também exaltar demais a Igreja Adventista dizendo que ela é uma igreja perfeita. Porque não existe igreja perfeita. Onde há seres humanos, há imperfeição, ok? Eu só estou dizendo que a Igreja Adventista foi o lugar em que o Espírito Santo me levou para cumprir o propósito dele, tá certo? Paulo, ele fala em Filipenses 3, 13 e 14, que o nosso modelo sempre é Cristo. Então, todas as questões que nós devemos, toda a comparação que nós formos fazer, nunca é com o ser humano, entende? É sempre com Cristo. E Cristo é o meu alvo, Paulo diz, né? Eu deixo as coisas que estão para trás, que passaram, e eu só olho para o alvo todos os dias. Então esse é o foco. Como dizia o meu amado pastor Elbio Menezes, que infelizmente não está mais entre nós, mas deixou um grande legado, ele dizia assim, que alguém nunca sai de uma igreja por questões pessoais. Nunca se deve sair de uma igreja por questões pessoais, ele dizia. E uma visita que ele veio na minha casa, ele me falou assim, faça uma lista de todos os motivos pelas quais você saiu da denominação. E outra coisa também importante, eu fui da Assembleia de Deus, mas em um momento o pastor ele saiu da Assembleia de Deus, ele montou uma outra igreja pentecostal, tá? Então eu fiquei ali naquela igreja pentecostal por volta de 8 anos, né? Então, na verdade, ela se assemelha muito com a Assembleia de Deus, né? Então eu considero, ele colocou um novo nome, mas toda a raiz ali era da Assembleia de Deus, né? Então eu considero todo esse processo como Assembleia de Deus. Eu lembro que eu fiz a lista de todos os motivos e ele disse assim, não pode haver motivos pessoais, porque ninguém deve sair de uma igreja porque brigou com alguém ou porque não está se dando bem com alguém, por qualquer outro problema pessoal, porque o seu alvo é Cristo, como diz em Filipenses 3, 13 e 14, tem que ser Cristo, é Ele o seu modelo. Então, eu fiz uma lista ali e disse a ele, e comecei a ler aquela lista que ele havia pedido para eu fazer. E eram questões doutrinárias, tá? Que me faziam sair daquela igreja. Mas na verdade, eu não quero falar sobre questões doutrinárias hoje, certo? Eu quero falar sobre esse processo da minha saída da igreja para a Igreja Adventista, né? E para que vocês entendam melhor o momento auge, né, dessa experiência, eu preciso contar o que aconteceu comigo, uma experiência que aconteceu comigo num estudo bíblico. Eu estava dando um estudo bíblico a uma moça, e essa moça queria um argumento que a convencesse de que ela precisava frequentar uma igreja, porque ela não acreditava nisso. E eu dei todos os argumentos que eu tinha ali em mãos, e ela não aceitou esses argumentos, não acreditou em mim. Eu voltei para casa, muito triste, orei a Deus e pedi uma resposta a Deus, e o Espírito Santo me respondeu ali. E ele disse o seguinte, a igreja,
é o local que é a semelhança do céu na terra. Ali vocês vão fazer exatamente como farão no céu. Ali vocês vão se preparar para o céu. Ali vocês vão adorar a Deus, servir a Deus, louvar a Deus, tal como farão no céu. E ali então, com aquela palavra eu guardei para mim. A igreja é a semelhança do céu na terra. E eu tinha alguns problemas com isso, porque existiam fases em que eu chegava na igreja e eu já não sentia mais a paz, sabe? Às vezes uma música muito alta, com muito ritmo, me deixava pior do que eu estava. Eu saía pior do que eu estava. E eu por natureza já sou uma pessoa que tem a tendência à ansiedade, então tem que estar sempre aos pés de Cristo com relação a isso. Eu comecei a estudar sobre o poder do som, da música, dos instrumentos, das músicas para alterar o humor das pessoas. Eu descobri que existem ritmos que alteram o humor para pior, né? Então, esse foi um caso que eu guardei para mim. E uma outra questão também que aconteceu comigo foi que eu recebi uma profecia, sabe? Eu tomava todo cuidado com essa questão de profecia, virou uma moda nas igrejas pentecostais essa questão de profecia, mas eu sempre tomei muito cuidado, porque as profecias não eram profecias de fato, as pessoas estavam querendo falar coisas que já estavam na Bíblia, coisas óbvias, né, e repetitivas, e não eram profecias de fato, né? E ali só que eu vivi uma experiência interessante com profecia. Foi quando eu tinha por volta de 20 anos de idade. Eu estava frequentando a Assembleia de Deus e fui convidada para ir a uma campanha que estava acontecendo numa cidade vizinha à minha, né? E essa campanha que estava acontecendo era num bairro de periferia, tá? Era uma igreja muito simples e eu frequentava uma igreja simples. Eu era uma pessoa muito simples, né? Quando eu me mudei da minha cidade e vim morar em Santos para trabalhar, para estudar, eu morei quase 10 anos, mais de 10 anos talvez, em periferia. E eu lembro como se fosse hoje. Eu estava usando uma roupa muito simples, eu estava numa igreja simples, pequena, e um homem se dirigiu a mim na igreja, um presbítero na época, e ele disse algo para mim que era improvável, ali naquele meio, que ele não diria, e aquilo não era dito no meio daquele, não era comum, eu nunca ouvi falar, nunca ouvi dizer alguém dizer alguma coisa daquele estilo, daquele tipo ali. Ele chegou para mim e disse assim, ó: ei menina, Deus vai te levar para lugares longe, você vai chegar longe, a sua voz vai chegar longe. Você vai ser uma grande mulher na ciência e Deus vai fazer isso para que você cumpra o propósito do seu chamado, que é um chamado muito lindo. E aquilo foi um baque para mim, porque aquilo foi chocante para mim. Geralmente eu costumava desprezar alguns tipos de profecias que aconteciam dentro da igreja, justamente porque eram profecias óbvias e simplesmente não fazia sentido. Era algo que já estava na Bíblia, então não fazia sentido aquelas pessoas ficarem falando ali, né? E não era o que eu via ali. Ele olhou para uma menina pobre, numa igreja de periferia. Qual é a probabilidade de uma pessoa que mora em periferia chegar a ser uma grande mulher na ciência? Eu guardei aquilo pra mim. E eu guardei mesmo, nem comentei com ninguém. E fui embora. E quando eu comecei a estudar a Bíblia com uma pessoa adventista, depois de muita insistência do meu cunhado, ali a gente falava de vários assuntos. Eu conhecia muito bem a Bíblia. E alguns assuntos me intrigavam e me incomodavam. Eu tive muita resistência, né? E as minhas resistências eu colocava aos pés da cruz. Eu falava: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre. Porque existe uma série de interpretações da Bíblia. Por isso que existem mais de 30 mil igrejas catalogadas
no país, né? Então isso é lamentável. E aí, então, com tudo isso, eu recebi um convite de ir à igreja adventista. Eu confesso que eu não queria ir, eu estava recebendo estudo, eu gostava dos estudos, eu gostava de aprender mais sobre a Bíblia, e ela tinha muita coisa para ensinar que eu não conhecia. Eu conhecia muito, mas ainda não conhecia muita coisa que ela estava ensinando ali. E eu aceitei o convite. E quando eu cheguei ali, então, o culto se iniciava. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei naquela igreja. Quando eu entrei na minha igreja, porque até hoje eu estou na mesma igreja, já fazem aproximadamente 5 anos, né, que eu sou adventista, graças a Deus. E eu vivi uma experiência muito, muito, muito maravilhosa. Eu fiquei o culto todo chorando e ninguém entendia. A igreja estava lotada, né, tinham pessoas de pé. E eu ali sentada, e as pessoas me apertando, e eu chorando do começo ao fim do culto. Deus falou comigo. E enquanto eu louvava, Deus falava comigo. E eu senti uma paz tão grande, e eu falava para Deus assim: Senhor, eu quero ficar aqui. Eu não quero mais sair daqui. Senhor, eu quero continuar sentindo isso, Deus. Que lugar maravilhoso, que lugar especial. E aí o Espírito Santo disse assim: lembra que eu te falei que a igreja é a semelhança do céu na terra? Essa é a paz. Essa é a igreja. E eu fiquei tão impactada com aquilo. E eu chorava demais, eu chorava. E além disso, o Espírito Santo também falou uma outra coisa para mim. Eu disse assim: mas Senhor, vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. Como eu vou deixar tudo? Porque eu tinha um envolvimento com a igreja. Eu era muito amiga, eu sou muito amigo ainda dos meus pastores anteriores, né, da outra igreja. E a gente estava muito bem, a gente comia junto, vivia juntos. E foi a decisão mais difícil da minha vida. Eu sabia como ia ser difícil aquela decisão, por isso eu chorava muito ali. Eu falava: Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou deixá-los? E aí, então, o Espírito Santo, ele falou assim para mim: lembra daquela promessa, daquele presbítero, lá naquela igrejinha? Aqui eu vou cumprir essa promessa. Você vai ser uma grande mulher na ciência. Eu vou usar você para pregar para muitos. Sua voz vai chegar em lugares que você nunca sequer imaginou. E então ali, eu falei: Deus, então me mostra o caminho, então me fortalece, me dá sabedoria, Senhor, para fazer isso da forma correta, para não magoar ninguém, para não impedir, não destruir projetos, porque essa era a minha maior preocupação. E Deus, Ele preparou todas as coisas e tudo foi perfeito. Eu conversei com meus pastores, eles me entenderam. E eu agradeço a Deus porque eu nunca me desenvolvi tanto, pessoalmente, intelectualmente, em todos os sentidos, né? Não vou ser mentirosa, não vou ser hipócrita aqui com você. Hoje eu prosperei demais depois que eu virei adventista em todas as áreas da minha vida, inclusive a financeira. Mas ela é relevante sim, mas ela não é a mais relevante. Sabe? O Senhor tem me transformado. Hoje eu sou mestre em administração. O Senhor me curou de vários traumas. O Senhor tem falado comigo como nunca antes. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que se você tem alguma dúvida, que Deus te chamou, se você tem sido tocado por Deus para seguir a igreja adventista, se você tem sido tocado, mas não tem se deixado não conduzir pelo Espírito Santo, talvez porque você está sofrendo pressões de pessoas, talvez de dentro da sua igreja, agora que você está frequentando, ou dos seus familiares, ou de amigos. Cuidado, muito cuidado. Vença isso e se entregue para Jesus, que você só tem a ganhar. Porque a vida eterna é a melhor coisa que pode acontecer, mas além disso, o Senhor quer te usar hoje, o que o Senhor quer transbordar em você, a sua presença, os seus dons,
para que você seja um grande instrumento nas mãos do Senhor. Tá bom? Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Que Deus abençoe a sua vida. E se você tem algum comentário sobre isso, está passando por essa situação, deixa um comentário, tá bom? E se quando você tomar decisão por causa desse vídeo, esse vídeo mudar a sua vida, conta também. Me procura nas redes sociais. Eu quero saber pessoalmente isso, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Tchau, tchau.